Minha gente, hoje eu quero conversar com você sobre o diabo. Eita, eu falei a palavra diabo, deve ter gente que se arrepiou, que fez até o sinal da cruz, mas hoje eu quero tirar o seu medo. Eu quero responder a perguntas como, por exemplo, o diabo existe? Realmente existe? E o inferno existe? Essa história de pacto é real? É possível? Enfim, eu quero conversar sobre esses temas hoje. Então vamos começar. Para começar, eu quero relembrar aquela historinha que todo mundo sabe. Eu vou contar uma historinha para você, mas você já escutou essa historinha, que é a origem, né, de Lúcifer. Vamos lá, para a gente explicar bem essa questão. Então imagina você, como diz a historinha, né, que no céu lá estava tudo tranquilo, tudo estava em paz, os anjinhos tocando harpas, todo mundo cantando louvor, estava aquela paz, aquela serenidade. Mas dentre os anjos, tinha um anjo que era muito bonito, que era muito inteligente, que também tinha sido criado por Deus, e que numa bela manhã ele teve um pensamento assim diferente. Ele achou que ele poderia ser mais do que Deus, achou que ele poderia ser mais poderoso que Deus. E aí ele começou a disseminar essa ideia, foi criando ali um motim, né, a boca miúda, ali entre todos os anjos, foi espalhando essa ideia no paraíso. O nome desse anjo era Lúcifer. Lúcifer vem de lux fero, que significa o portador da luz. Também é chamado de o filho da alva ou a estrela da manhã. De tão bonito, de tão luminoso, de tão inteligente, de tão o máximo que ele era. E aí, quando Lúcifer, depois de fazer essa campanha ali a boca miúda no céu, depois que ele achou que já tinha conseguido um bom número ali de seguidores, de comparsas, que ele resolveu? Vamos iniciar a nossa rebelião, vamos iniciar a nossa revolta. E aí teve início aquela guerra no céu. De um lado, Lúcifer, com seu exército de anjos rebeldes. Do outro lado, São Miguel Arcanjo, comandando os anjos fiéis. E aí começou aquela guerra. Obviamente, né, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece essa história. Obviamente, o bem venceu, o bem triunfou. E os anjos maus foram extraditados do paraíso, foram lá para o inferno, caíram, foram lá para o inferno. Os bons permaneceram no céu e foram agraciados com a gratidão eterna de Deus. E aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Lúcifer, ainda muito revoltado com tudo aquilo, ele passou a tentar persuadir todos nós, seres humanos, a abandonarmos o caminho da bondade, a abandonarmos Deus, que é para que nós também fôssemos banidos de qualquer possibilidade de ir para o céu e que nós fôssemos morar ali no inferno com Lúcifer por toda a eternidade, ali com as suas hordas infernais. Essa é a história. Essa é a história que todos nós conhecemos. Agora eu queria convidar você para a gente analisar essa história, para a gente entender a história do diabo, se diabo existe, se não existe, se inferno existe, se inferno não existe. Eu quero começar, para analisar essa história, eu quero convidar você a analisar comigo e eu quero pedir para você para acompanhar o raciocínio que você vai chegar às mesmas conclusões que eu vou lhe expor. Eu quero começar a analisar analisando através de Deus e dos anjos. Todos que estão nessa história, né? Todos nós sabemos que o atributo básico de Deus, qual é, minha gente? É a perfeição. Deus é perfeito, é o máximo de perfeição. E da sua perfeição vem outros atributos, como, por exemplo, a sua sabedoria infinita. Deus sabe de tudo o tempo inteiro. A sua justiça e a sua bondade soberanas, o seu amor infinito. Enfim, existem vários atributos que são decorrentes da perfeição divina. A perfeição é o atributo principal. E como resultado, um dos atributos principais que são resultados da perfeição são a justiça e a bondade soberanas. E se Deus é tão bom e tão justo assim, Deus, para ser justo e para ser bom, ele tem que ter criado todas as criaturas, todos nós, da mesma maneira, com o mesmo nível de inteligência, com o mesmo nível de moral. Ou seja, se Deus tivesse criado qualquer espírito um pouquinho diferente, um pouco mais inteligente, um pouco mais com moral do que os outros, ele já não estaria sendo justo. Se ele é justo, ele tem que ter criado todo mundo igual. E mais, ele tem que dar as mesmas condições a todos de evoluir, de crescer e de se tornar, enfim, um espírito luminoso, um espírito sábio. Então, sendo dessa forma, a ideia de Deus ter criado espíritos já tão luminosos e tão puros, assim como os anjos, não é uma ideia verdadeira. Se Deus tivesse criado os anjos puros,
luminosos, e tivesse criado a nós dessa forma como ele criou, Deus estaria sendo injusto conosco. Por que é que eu tenho que sofrer tanto? Por que é que eu tenho que reencarnar tantas vezes? Por que é que eu tenho que passar por tantas coisas? Tem conta para pagar, eu vivo no meio de um meio cheio de violência, numa sociedade cheia de violência, cheia de ignorância, passo por tanta coisa. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Enquanto o outro, Deus já criou ali, ó, purinho, prontinho, bonitinho, tão luminoso assim, sem ter tido que passar por nada disso. Se isso tivesse acontecido, Deus teria sido injusto com a gente. E se ele tivesse sido injusto com a gente, ele não seria perfeito, porque a justiça divina é resultado da sua perfeição. Se Deus fosse injusto, ele não seria perfeito. Se ele não fosse perfeito, ele não seria Deus. Ah, então você está querendo dizer que não tem anjo, que não existe anjo? Não foi isso que eu disse. Eu disse que não existem espíritos que tenham sido criados já naquele nível de evolução. Então, o que eu estou dizendo é que esses espíritos tão evoluídos, que nós chamamos de anjos, eles não foram criados já assim lá no top. Eles foram criados exatamente iguaizinhos a mim, a você, a todos nós, partindo lá da ignorância, da simplicidade, passando por todas as coisas, encarnando, reencarnando, aprendendo, e por seus próprios esforços agora eles estão lá. Agora eles merecem estar nessa posição, digamos assim, tão gloriosa. Eles conquistaram isso, como nós também um dia iremos conquistar. A gente, durante as nossas encarnações, durante todas as nossas experiências, a gente vai abandonando as nossas paixões, a gente vai vencendo as nossas paixões, a gente vai deixando de lado o orgulho, a vaidade, a irritação, todas as nossas paixões. E quanto mais a gente vai aprendendo e vai deixando as nossas paixões para trás, quanto mais a gente vai vencendo, mais a gente vai subindo nessa escala. Esses que hoje nós chamamos de anjo são espíritos que já conseguiram vencer essas paixões todas. Estão lá na frente, ou melhor, estão lá em cima, né? Bem acima da gente, bem longe da gente. Um dia a gente chega lá também. Então, eu estou explicando que não tem espírito que já tenha sido criado dessa forma puro para mostrar que todos aqueles que nós consideramos anjos são espíritos muito, muito, muito mais evoluídos que nós. Eles são cheios de consciência, cheios de amor, já venceram todas essas paixões que nós ainda estamos tentando vencer: orgulho, ira, vaidade. Então, se os anjos já superaram, já estão lá em cima, e superaram o orgulho, a ira, a vaidade, todas as paixões, como pode, de repente, algum deles voltar a ter tudo isso? Como pode, de repente, algum deles retroceder, desaprender o que já tinha aprendido? Ninguém desaprende nada. O que a gente aprende, a gente carrega com a gente para sempre. Se a gente já superou uma dificuldade, a gente não volta a tê-la. Então, se a gente superou a dificuldade da ira, das paixões, da vaidade, se a gente já superou isso, a gente não vai voltar a ter. Não existe retrocesso. Nós vamos sempre crescendo. É impossível desaprender o que a gente já aprendeu. A grosso modo, só para você entender, falando numa visão material, imagina que você tenha aprendido a ler. Agora eu vou estalar meus dedos aqui, ó, e você vai desaprender a ler. É possível isso? É claro que não. É uma coisa que você aprendeu. Então você aprendeu, você vai levar com você. Então é a mesma coisa. Os anjos são aqueles espíritos que já aprenderam muita coisa e que já se desapegaram das suas paixões, dessas que a gente hoje está tentando ainda, lutando arduamente para a gente conseguir se desapegar. E se eles já superaram essas paixões, eles não vão retroceder e tê-las outra vez. Ninguém desaprende o que já aprendeu. Então, isso acontece com eles. Eles são puros, são luminosos. Não tem como eles passarem, de repente, a serem maus outra vez. Seria um retrocesso. Então, essa primeira análise que eu fiz é para mostrar que existe a impossibilidade. É impossível haver um espírito luminoso, um anjo, que caia. É impossível haver um espírito tão luminoso, tão sábio, tão puro, que já tenha vencido as suas paixões e que de repente volte a ser mal. Então, por essa primeira análise, você já vê que essa historinha que nós aprendemos desde a nossa infância não é uma história real. E aí tem também uma segunda análise, né? Vamos pensar assim, olha, vamos considerar que você seja de uma outra religião, por exemplo, e que está nos escutando pela primeira vez, e que você não compreende bem ainda essa questão da justiça de Deus, de Deus ter que ter nos criado todos iguais, que nós reencarnamos e que vamos aprendendo, e que vamos evoluindo, que vamos nos desapegando das paixões até lá em cima.
Vamos pensar que você não tenha esta noção, não tenha essa consciência. Tá? E aí você fala assim para mim, olha, mas Deus não poderia ter criado, de repente, os anjos da forma como nós os entendemos, assim, criado já de uma vez anjos puros, luminosos, e se tivesse criado dessa forma, também não poderia ter tido a rebelião no céu? Vamos analisar, então, considerando essa visão. Se nós considerarmos que Deus já criou os anjos puros, como muitas crenças entendem, né? Ainda assim, seria impossível haver um anjo com propensões a maus sentimentos. Sabe por quê? Porque se Deus criou os anjos puros, Deus criou os anjos livres dos maus sentimentos. Se um deles apresentasse algum traço de orgulho, um traço de ira, de vaidade, a gente concluiria o quê? Que nem todos os anjos criados por Deus foram criados puros, luminosos, assim com esse grau de consciência e de moral tão grande. Já que eles demonstraram, se houvesse um deles que tivesse alguns traços de paixão, esse anjo estaria demonstrando ser vulnerável a essas paixões. Então, esse anjo não teria sido criado nem melhor do que nós mesmos, que temos essas paixões. Se isso tivesse acontecido, isso levaria a crer que houve uma falha na criação divina. Deus criou todos os anjos lá, pensando estar criando seres perfeitos, seres puros, seres luminosos, seres cheios de moral, cheios de consciência, e depois viu que a sua criação não deu certo não, deu chabu aqui. O meu controle de qualidade falhou, porque eu quis criar seres com uma consciência elevadíssima e um deles ali falhou. Tem orgulho, tem vaidade, tem ira. E mais, ainda disseminou essa ideia para os outros e os outros caíram na dele. Então os outros também falharam. O meu controle de qualidade está errado. Se Deus tivesse feito isso e tivesse tido falha no controle de qualidade divino, Deus não seria perfeito. Também teria tido erros. E se ele não fosse perfeito, não seria Deus. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que não tem jeito. Você acreditando na evolução dos espíritos, ou você acreditando que Deus já criou os anjos lá daquele jeito, não tem jeito. É impossível que um deles caia. Ou seja, porque já aprendeu a ser bom, ou seja, porque já foi criado bom. E quem é bom ou quem aprendeu a ser bom, já venceu os sentimentos ruins. Nunca vai desaprender aquilo que já aprendeu, nunca vai ter novamente sentimentos ruins, orgulho, vaidade, ira. Isso é coisa nossa, isso não é coisa de quem já está lá naquele grau. Então, seja como for a sua crença, reencarnação, crescimento evolutivo, crescimento da consciência, ou então já criou puro, já criou perfeito, seja como for, é impossível que alguém que esteja naquele nível caia, que alguém que já tenha aprendido desaprenda. Aí você pode pensar assim, beleza, entendi. Mas então se não caiu, se não tem como alguém retroceder e passar a ser mal, porque já está num outro top, num outro nível, Deus não poderia, por exemplo, então ter criado o diabo já mal, criado assim um espírito muito mal, com a finalidade exclusiva de ficar nos tentando, de ficar prejudicando a gente, de ficar causando mal para nós? Será que Deus não poderia ter criado alguém assim? Olha, uma coisa eu digo para você. Se Deus criou alguém assim, ele é muito sádico, porque ele sabe que nós, criados por ele, somos ignorantes, nós somos propensos ainda a muitas falhas, e ele ainda vai colocar alguém para ficar atazanando o nosso juízo, para ficar tentando a gente, para ficar causando mais mal para nós. Isso é sadismo. Já não basta o mal que nós mesmos fazemos para nós, pela nossa ignorância, pelas nossas falhas morais. Deus ainda vai colocar alguém para fazer mais mal para a gente. Isso é sadismo. Se Deus fosse sádico, Deus teria paixões. Deus seria imperfeito. Se Deus fosse imperfeito, não seria Deus. Então também é impossível que ele tenha criado alguém só para isso, só para atazanar a bendita da nossa paciência, o nosso juízo. E aliás, se Deus tivesse criado um espírito assim, fadado a ser eternamente mal, a ser aquele que vai ficar espezinhando a gente o tempo inteiro, que nunca vai ser bom, Deus estaria sendo o quê? Injusto com ele. Por quê? Porque se Deus deu a chance para todos nós, de nós crescermos, de nós evoluirmos, nós nos tornarmos um dia luminosos, felizes, não vai dar as mesmas chances a alguém, a uma outra entidade, uma outra criatura? Vai manter aquela criatura para sempre na maldade, na ignorância? Aí ele estaria sendo injusto com esta figura.
Então não tem como haver diabo, não tem como haver esta figura eternamente má, nem não tem como nem ela ter caído, ter sido um anjo e caído, e nem tem como ela ter sido criada justamente só para isso. Então o que eu quero dizer desde o princípio é que se Deus é perfeito, se Deus é bom, se Deus é justo, o diabo não existe. É mito, é invenção, não tem possibilidade de existir. Aí você deve se perguntar assim, olha, se não existe, então por que esse mito foi criado, né? Por que nós criamos essa lenda lá no passado? Gente, esse mito foi criado pela nossa ignorância, assim como a gente criou tantos outros mitos pela nossa ignorância, até mesmo mitos acerca de Deus. Lá no passado a gente criou um Deus cheio de paixões, um Deus irado, um Deus vingativo. Ou seja, a nossa ignorância cega a nossa visão e aí a gente cria mitos para justificar aquilo que a gente não entende. No caso do diabo, por exemplo, a gente criou o mito do diabo por dois motivos. O primeiro é porque a gente sempre procura um culpado, que não sejamos nós, para as nossas dores, para as nossas imperfeições morais. E é muito mais fácil a gente entender que se algo de ruim acontece na minha vida, a culpa não é minha, a culpa é de alguém que me quer o mal. Se eu faço algo errado, a culpa não é minha, a culpa é de alguém que atua sobre mim e que faz eu agir daquela forma. Então esse foi o primeiro motivo pelo qual nós criamos lá atrás o mito do diabo, para justificar as coisas ruins que acontecem conosco e para justificar as nossas falhas morais. O segundo motivo é porque é muito bom a gente ter uma figura que a gente possa utilizar para forçar os outros a cumprirem aquilo que eu digo que é o certo. Então eu digo que aquilo que eu falo é certo que tem que ser feito, porque senão vai ter uma figura que vai punir você eternamente. Essa ferramenta é a melhor ferramenta da dominação, que é a ferramenta do medo. Então essas questões justificam nós termos lá no passado criado o diabo, mas a nossa capacidade de raciocinar hoje em dia, a nossa inteligência, que graças a Deus evoluiu, já nos mostra que é impossível, se a gente analisar a bondade, a justiça e a perfeição divina, é impossível que haja a figura do diabo. Aí você pode pensar assim, está falando que não tem diabo, mas não tem forças negativas que podem atuar sobre nós? Claro, claro que tem. Sabe quais forças negativas podem atuar sobre nós, sobre a nossa vida? São aquelas que nós mesmos geramos pelas nossas falhas morais, pelas nossas falhas de caráter, pelos nossos erros, pela nossa ignorância, e também aquelas que a gente permite que atuem sobre nós e que são geradas por outros espíritos. Existem espíritos, minha gente, muito atrasados. Existem espíritos muito ignorantes, que ainda fazem coisas as mais escabrosas possíveis, as coisas mais erradas possíveis, coisas que nós chamamos de maldade. Existem muitos espíritos que fazem isso. E esses espíritos, inclusive, por troca de favores, né, eles são capazes de fazer os mais variados tipos de coisa, incluindo maldades contra outras pessoas. Esses são os famosos acordos, e que também são chamados aí de pacto. A palavra pacto, na verdade, ela só resume o quê? Um acordo entre alguém e um espírito desse, um espírito ignorante, um espírito que não tem a consciência, a moral que espíritos mais elevados já têm. E olha, esses espíritos com quem se faz esse tipo de acordo, não se assusta, não. Eles até gostam de serem confundidos com o mito do diabo. Por quê? Porque com isso eles se sentem mais poderosos, isso dá status a eles. Né? Então, eles até devem gostar lá quando alguém fala assim: vou fazer um pacto com o diabo. E aí faz lá um acordo com um espírito negativo desse, com um espírito ignorante desse. Ele deve até gostar disso, porque isso dá status a ele. Mas, enfim, nem o diabo existe, e se o diabo não existe, o inferno também não existe. Aquele local onde o diabo estaria ali para toda a eternidade punindo aquelas pessoas eternamente. O que existe são espíritos ignorantes, que um dia vão se tornar tão luminosos quanto os anjos. Então, mesmo esses espíritos que hoje fazem tão mal assim, que aceitam esses acordos terríveis, um dia eles serão luminosos, um dia eles serão conscientes, um dia eles terão grande moral. É possível que nós mesmos, no nosso passado espiritual, já tenhamos feito coisas terríveis. É que a gente não lembra, graças a Deus. Mas é possível que a gente já tenha sido espírito sombrio, aquele pesadão, aquele espírito terrível.
E a gente foi crescendo. É por isso que a gente aprende com a dor, né? Com o sofrimento. É por isso que a gente reencarna, para a gente ir aprendendo, desapegando de ira, de vaidade, de orgulho. E a gente vai crescendo. Esses espíritos também vão chegar lá. Também um dia serão considerados anjos, mesmo esses que fazem hoje o mal a tantas pessoas. E onde esses espíritos habitam são naqueles locais mais escuros do mundo espiritual, que nós chamamos de umbral. Dentro do umbral existe, inclusive, zonas ainda mais escuras, ainda mais pesadas, que são as trevas, o pessoal chama de trevas, e que ali realmente habitam espíritos, minha gente, assim, bem atrasados. Habitam ali, organizam exércitos de outros espíritos para atacar a gente. É uma coisa terrível. Eu estou falando de umbral. Aí você pode pensar assim, mas e aquela história, então, do caldeirão fervente, das chamas eternas? Isso é mentira? Isso existe? Olha só, quando a gente criou o mito do diabo, lá no nosso passado, os nossos ancestrais, a gente atribuiu ao diabo o que nós imaginávamos naquela época como o que podia ser pior, tanto em termos de comportamento, quanto em termos de métodos que ele usa. Então, naquela época, lá atrás, o que a gente imaginava de pior, que poderia ser o método que ele usava, era o quê? Eram os métodos de tortura que a gente conhecia. Como, por exemplo, ser queimado vivo, ser cozido vivo. E daí é que vieram essas ideias do inferno, cheio de labaredas, que vai queimar a gente eternamente, e do caldeirão que cozinha a pessoa lá em óleo fervente para sempre. É daí que vem essas ideias, das nossas ideias, do que a gente conseguia entender como método de tortura, lá atrás. Ramatiz, sobre essa questão dos métodos de tortura do diabo, entre aspas, ele brinca, Ramatiz brinca. Ele diz o seguinte, olha, se o diabo existisse, ele hoje se envergonharia dos métodos que ele usa, perante o que nós, seres humanos, usamos hoje. Hoje a gente tem capacidade de causar muito mais dor, muito mais sofrimento que o caldeirão, que as chamas do inferno lá do diabo. Hoje, com um botão, a gente arrasa uma cidade com uma bomba nuclear. A gente inventou a cadeira elétrica. A gente desenvolve vírus em laboratório que corrói a pessoa por dentro. Hoje a gente tem uma capacidade tecnológica e de efetuar ações ruins muito maior que no passado. Então o diabo que usa lá o caldeirãozinho dele, que fica queimando a pessoa lá, chamuscando a pessoa naquelas labaredas, está atrasado. Ramatiz diz que ele se envergonharia se ele visse hoje os métodos que nós usamos quando a gente quer fazer o mal. Então, gente, a gente colocou o diabo no chinelo, né? A gente colocou os métodos do diabo no chinelo, ele se envergonharia se ele existisse. Aí você pode falar assim, tá bom, entendi. Entendi que nem o diabo, nem o inferno existe. Mas me explica uma coisa. E aquelas pessoas que eu vejo pela televisão, em um culto lá de uma outra religião, que se contorcem todas, que dizem que são o diabo, que vão matar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo com aquela pessoa. Minha gente, vamos esclarecer. Espíritos brincalhões, que adoram um show, adoram uma plateia, adoram assustar os outros, existe de montão. Espíritos obsessores, que realmente tentam prejudicar as pessoas, também existem de montão. Mas não quer dizer que seja diabo, e sim um espírito obsessor. E outra coisa que é muito mais comum é o tal do animismo. Sabe o que é animismo? É a ação do próprio subconsciente da pessoa. Também existe de montão. Como é que o animismo faz com que a pessoa se contorça, se retorça ali e fale que é o mal dela? Simples, porque a pessoa tem dificuldade de aceitar que ela é responsável pelas suas infelicidades, que ela é responsável pelos seus atos falhos. E aí, então, o seu subconsciente cria e aproveita já uma imagem criada, que é a imagem do diabo, para botar nele a culpa. Naquele momento ali, daquela reunião, é um momento de catarse. É um momento que a pessoa está botando para fora aquilo que ela quer, daquilo que ela quer se livrar. E aí o animismo dela fala mais alto e ela representa. Não é que ela queira representar, entendamos assim, mas ela acaba representando aquele que ela julga que é o culpado das dores dela, das coisas darem errado na vida, ou então das suas falhas morais. Então o animismo acontece muito, e não acontece só nessas religiões, não. Quanta gente procura terreiro achando que tem uma atuação espiritual hiper negativa na sua vida e até incorpora, entre aspas, ali o perturbador, e o perturbador fala, eu vou matar esta pessoa, eu não gosto, e às vezes não tem perturbador nenhum. É só o animismo do médium, um animismo de uma pessoa que está passando por um momento difícil, um momento de desajuste emocional, desajuste psicológico e que projeta para fora aquilo que está dentro de si.
Então, o que a gente vê por aí na televisão, nesses cultos, o que a gente vê até em terreiro, nesses casos do perturbador, ou é um espírito brincalhão que gosta de plateia, que está ali fazendo show, se divertindo com aquilo, achando barato, todo mundo com medo, ou é realmente um obsessor, que pode ser, mas não é diabo, é um obsessor, um espírito atrasado e que realmente quer prejudicar aquela pessoa, ou então é fruto do seu próprio inconsciente, é fruto do seu próprio psiquismo. O negócio é que a gente está sempre procurando culpados para nossas dores, e não tem ninguém que se encaixe melhor nesta posição do que o diabo que nós criamos lá atrás. Nós demos ao diabo a personalidade que encaixa direitinho naquilo que a gente projeta para ele. Você é o culpado das minhas dores, você é o culpado de eu errar. Mas, minha gente, diabo não existe. Se a gente acredita na perfeição divina, na bondade de Deus, na justiça divina, não há como, não é questão de querer ou não querer, não há como acreditar que possa haver a existência do diabo. É apenas mais um mito, assim como tantos outros que a gente criou ao longo da nossa história. Mas da mesma forma que a gente criou, chega um dia que a nossa consciência evolui e está na hora da gente descriar, está na hora da gente abandonar esses nossos velhos mitos. E outra coisa, não tem espírito, minha gente, que tenha sido sempre bom, e nem espírito que será sempre mal. Todos nós caminhamos, sem exceção, da imperfeição para a luz, do ego para a consciência, do degrau mais baixo para o degrau mais avançado na escalada evolutiva. Em nosso passado, é possível que a gente já tenha se comportado como o pior dos diabos, que a gente já tenha feito coisas do arco da velha, mas um dia todos nós seremos anjos. Um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.